Olá, sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar com a leitura do livro O Poder do Pensamento Positivo, capítulo 10. Como solver os problemas pessoais. Desejo lhe contar algo sobre pessoas afortunadas que encontraram a solução certa para seus problemas. Elas seguiram um plano muito simples, porém bem prático, e em cada caso o resultado foi coroado de êxito. Não se trata de pessoas diferentes de você, tiveram os mesmos problemas e dificuldades pelos quais você talvez esteja passando, mas encontraram uma fórmula que as auxiliou a obter as respostas certas às questões que pesavam sobre elas. Essa mesma fórmula aplicada por você poderá proporcionar-lhe resultados similares. Primeiramente, permita-me que lhe conte a história de um casal, velhos amigos meus. Fazia anos que o Bill, o marido, vinha trabalhando arduamente. Chegara então a uma alta posição em sua companhia e estava certo de que ia ser indicado para o cargo de presidente. Aparentemente, não havia razão para que não se materializasse sua ambição, pois estava qualificado para aquele cargo, dado a sua capacidade, preparo e experiência. Além disso, tudo indicava que seria ele o escolhido para o cargo. Aconteceu que, ao realizar-se a eleição da diretoria, não o nomearam. Trouxeram de fora outro homem para exercer a posição de presidente. Eu tinha chegado à cidade justamente depois que se tinha verificado aquele golpe. Mary, a esposa, estava revoltadíssima. Durante o jantar, expôs com azedume tudo aquilo que gostaria de dizer àquela gente. Todo o seu desapontamento, humilhação e frustração transpareceram nas suas palavras de revolta. Bill, pelo contrário, mostrava-se calmo. Evidentemente, sentia-se ferido em seu amor próprio. Achava-se desapontado e confuso. Mesmo assim, recebeu corajosamente o golpe. Mary queria que ele se resignasse imediatamente. Instou para que dissesse àquela gente tudo aquilo que precisavam ouvir e os deixasse depois. Ele não parecia propenso a tomar tal atitude. Disse que talvez fosse melhor continuar. Trabalharia com o novo presidente e o auxiliaria da melhor maneira que pudesse. Tal atitude poderia parecer realmente difícil. Contudo, ele tinha trabalhado tantos anos para aquela companhia que não haveria de se sentir feliz em outro lugar. Além disso, comentou ele, achava que naquela posição secundária a companhia poderia continuar a utilizar-se de seus serviços. A mulher voltou-se para mim e perguntou o que eu faria naquele caso. Respondi que, tanto quanto ela, haveria de sentir-me desapontado e magoado, mas procuraria evitar que o ódio se apoderasse de mim, pois a animosidade, além de corroer a alma, desorganiza os processos do pensamento. Eu sugeri que precisávamos de orientação divina. Naquela situação, precisávamos de uma sabedoria que estava além da nossa capacidade. Havia tal conteúdo de ordem emotiva no problema que, sem orientação divina, não iríamos poder meditar sobre o problema de uma maneira objetiva e racional. Sugeri, portanto, que guardássemos silêncio por alguns minutos e ficássemos sentados serenamente, numa atitude de oração, volvendo nossos pensamentos para aquele que dizia: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Fiz ver que éramos 3 e que, se pudéssemos fazer com que os nossos espíritos se reunissem em seu nome, ele estaria então também presente para tranquilizar-nos e mostrar-nos o caminho que deveríamos seguir. Não foi fácil a esposa resignar-se àquela ideia, mas como era uma criatura inteligente, acabou concordando com o plano. Passados os minutos de silêncio que sugerira, propus que dessemos as mãos e, embora estivéssemos num restaurante público, faria minha oração. Na oração, pedi a orientação de Deus, pedi paz de espírito para Bill e Mary. Fui mais além, pedi a Deus que abençoasse o novo presidente da companhia. Rezei também para que Bill pudesse adaptar-se à nova administração e prestasse um serviço ainda mais eficiente do que o que ele havia prestado anteriormente. Após a oração, permanecemos em silêncio durante certo tempo. A esposa rompeu com um suspiro e observou: realmente, creio que esse é o modo acertado de agir.
Quando soube que o senhor vinha jantar conosco, receei que nos aconselhasse a tomar uma atitude cristã no caso. Francamente, não me aprazia fazê-lo. Estava possessa. Mas, naturalmente, compreendo que a resposta certa para o problema tem que ser obtida da maneira como fizemos. Vou observá-la fielmente, por mais difícil que possa parecer. Ela sorriu levemente, mas já sua animosidade havia desaparecido. De vez em quando, procurava saber como iam os meus amigos. Embora tudo não corresse inteiramente como desejavam, iam gradativamente ajustando-se àquelas novas disposições. Puderam vencer o desapontamento e a má vontade. Mesmo Bill me confiou que estava gostando do novo presidente. De certo modo, tinha até prazer em trabalhar com ele, pois este o consultava sempre e parecia confiar bastante nele. Mary mostrou-se amável para com a mulher do presidente. De fato, chegaram ao ponto de cooperar em tudo e para tudo. Então passaram-se 2 anos, e certo dia cheguei à cidade onde moravam e telefonei-lhes. Oh, é tal a minha alegria que mal posso falar, disse-me Mary. Comentei que deveria tratar-se de uma coisa muito importante para deixá-la naquele estado. Sem dar atenção à minha observação, continuou. Aconteceu a coisa mais maravilhosa. O senhor fulano foi chamado por outra companhia. Trata-se de uma grande promoção. Será um cargo especial que o tirará de nossa organização. Vai ter uma posição ainda melhor. E adivinha o que se passou? Bill acaba de ser notificado que é agora o presidente da companhia. Venha imediatamente para que nós 3 possamos render graças. Horas depois, quando estávamos reunidos, Bill declarou o seguinte: sabe, comecei a compreender que a religião, afinal de contas, não é uma teoria. Solvemos um problema de conformidade com os princípios científicos espiritualmente definidos. Eu estremeço só de pensar nesse problema se não tivéssemos seguido a fórmula contida nos ensinamentos de Jesus. Quem no mundo é responsável por essa tola ideia de que a religião não é prática? Jamais deixarei que um problema se apresente sem que o ataque da maneira como nós 3 o fizemos com este. Bem, passaram-se alguns anos. Mary e Bill tiveram outros problemas e a cada um aplicaram essa mesma técnica, sempre com bons resultados. Com o método que seguiram, qual de colocarem-se nas mãos de Deus, aprenderam a solver acertadamente os seus problemas. Outra técnica eficiente para solver problemas consiste simplesmente em conceber Deus como um associado. Uma das verdades básicas ensinadas pela Bíblia é que Deus está conosco. De fato, a religião começa com esse conceito, pois quando Jesus Cristo nasceu, deram-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A religião nos ensina que todas as dificuldades, problemas e circunstâncias dessa vida, Deus está sempre perto. Poderemos falar com Ele, depender dele, receber seu auxílio e ter o inestimável benefício de conseguir o seu interesse, apoio e ajuda. Praticamente todo mundo crê, de modo geral, que se trata de uma verdade e muitos têm experimentado a realidade dessa fé. Na obtenção de soluções corretas para seus problemas, torna-se, porém, necessário ir um pouco mais além da fé. Deve-se pôr realmente em prática a ideia da presença de Deus. Creia sempre que Deus é tão real quanto a sua esposa, ou o seu sócio comercial, ou o seu mais íntimo amigo. Converse sempre com ele sobre seus problemas. Creia que ele o ouve e lhe dá a devida atenção. Suponha que ele impõe em seu espírito, através do consciente, as ideias e previsões acertadas que se tornam necessárias para a solução de seus casos. Creia definitivamente que nessas soluções não haverá erro, que você será guiado em suas ações de conformidade com a verdade contida no resultado certo. Um negociante veio falar comigo um dia. Contou-me que algo que havia lido em um de meus artigos tinha revolucionado completamente sua atitude e salvado seu negócio. Naturalmente, aquilo me interessou. Senti-me satisfeito de saber que o pouco que eu disse poderia trazer um resultado assim esplêndido. Estava enfrentando uma temporada difícil em meus negócios, disse-me. De fato, a situação estava tornando-se muito séria. Não sabia como iria poder me salvar.
Uma série de circunstâncias desfavoráveis, regulamentos e deslocamentos da economia do país em geral afetara profundamente o meu ramo de negócio. Li o artigo do senhor no qual propunha a ideia de se tomar Deus como associado. Creio que o senhor empregou esta frase: efetue um amalgamento com Deus. Quando eu li aquilo, parecia-me uma ideia um tanto louca. Como um homem, uma criatura humana, poderia tomar Deus como associado? Além disso, sempre pensava em Deus como um ser imenso, maior que o homem, e que eu, perante ele, deveria parecer um inseto. Mesmo assim, o Senhor declarava que o devíamos tomar como associado. Parecia uma ideia ridícula. Aconteceu que um amigo me deu um de seus livros. E nele encontrei essas mesmas ideias. O Senhor narrava histórias verdadeiras acerca de pessoas que haviam seguido seus conselhos. Parecia que eram todas pessoas de grande sensibilidade. Mesmo assim, não me sentia convencido. Sempre tinha a ideia de que os pastores são idealistas teóricos e nada sabem sobre negócios e assuntos práticos. Deixei então de pensar no que o Senhor tinha escrito, confessou ele com um sorriso. Contudo, aconteceu um dia uma coisa interessante. Tinha ido ao escritório e me sentia de tal forma deprimido que cheguei a pensar em dar um tiro nos miolos como a melhor coisa que tinha a fazer para me livrar dos problemas que me assaltavam. Foi então que me acudiu ao espírito aquela ideia de tomar Deus como sócio. Fechei a porta, sentei-me na cadeira e pus a cabeça sob os braços na mesa. Poderia confessar que em muitos anos poucas tinham sido as vezes que rezei. Mas naquele dia rezei como nunca tinha rezado. Falei a Deus que tinha ouvido a respeito daquela ideia de tomá-lo como sócio, que não sabia verdadeiramente o que isso significava e como se fazia tal coisa. Contei-lhe que estava perdido e que as ideias que me vinham ao espírito eram assustadoras. Disse-lhe ainda que me sentia completamente confuso e muito desanimado, e falei depois o seguinte: ó Deus, não posso oferecer-vos muita coisa em matéria de sociedade, mas associai-vos comigo e ajudai-me. Não sei como vós podereis auxiliar-me, mas desejo ser auxiliado. Por isso coloco os meus negócios, toda a minha pessoa, minha família e meu futuro em vossas mãos. Aceitarei tudo o que vós disserdes. Não sei como vós ireis dizer-me o que eu deva fazer, mas estou pronto a ouvir e a seguir vosso conselho se o derdes de maneira clara. Bem, foi essa minha oração, continuou ele. Depois que terminei, fiquei sentado junto à mesa. Penso que estava esperando que acontecesse algum milagre, mas nada aconteceu. Mas o fato é que me senti inesperadamente sereno e descansado. Ficara verdadeiramente tranquilo. Nada fora do comum ocorreu naquele dia e à noite. Mas no dia seguinte, quando fui ao escritório, senti-me mais disposto e mais satisfeito. Comecei a nutrir certa confiança de que tudo haveria de correr bem. É difícil explicar por que me sentia assim. Nada havia de diferente. De fato, poderia até dizer que as coisas pareciam um pouco mais sombrias, mas eu me sentia diferente, pelo menos um pouco diferente. Aquela sensação de tranquilidade não me abandonou. Comecei a me sentir melhor. Continuei a rezar todos os dias e conversava com Deus como um sócio. Minhas orações não eram dessas que se ouvem na igreja. Era mais uma conversa de homem para homem. Um belo dia, quando estava no escritório, assaltou-me uma ideia. Foi uma ideia inesperada. Eu disse para os meus botões: e que tal agora? Era algo que jamais me tinha ocorrido, mas eu soube imediatamente que era o método que devia seguir. Não sei explicar como nunca tivesse pensado naquilo. Creio que isso fosse devido ao meu espírito ter estado muito carregado. Ele não tinha estado a funcionar direito. Talvez fosse essa a razão. Tratei de seguir imediatamente aquela ideia. O negociante deteve-se um momento e prosseguiu. Não era uma ideia. Era meu sócio que estava falando comigo. Pus logo em prática a sua ideia e as coisas começaram a mudar. Novas ideias começaram a surgir-me no espírito. A despeito das condições gerais, comecei a colocar o meu negócio nos eixos. A situação melhorou. Saí de minhas dificuldades.
Não entendo de sermões, nem sei escrever sobre esses assuntos que o senhor escreve em seus livros, mas me permita que lhe diga uma coisa. Toda vez que o senhor tiver oportunidade de conversar com negociantes, diga-lhes que tomem Deus como sócio em seus negócios. Eles terão ideias melhores que poderão empregar e transformar em verdadeiro patrimônio. Não me refiro apenas ao dinheiro, comentou ele, se bem que a maneira de se obter bons dividendos nas invenções é ter ideias orientadas por Deus. Diga-lhes que esse método de se ter uma sociedade com Deus é o que resolve acertadamente os seus problemas. Nessa questão de solver os problemas pessoais, é importante, antes de tudo, compreender que a força para resolvê-los corretamente está dentro de nós mesmos. Segundo, é necessário elaborá-lo e praticá-lo de fato. Sem um plano espiritual definido, nada se consegue. É a razão do fracasso na solução dos problemas pessoais. O diretor de uma companhia me contou que se coloca sempre na dependência do poder de emergência do cérebro humano. É a sua teoria, e é razoável que o ser humano possua forças extras que podem ser extraídas e utilizadas em situações de emergência. Na conduta comum de cada dia, tais forças de emergência jazem em estado de repouso. Em circunstâncias extraordinárias, porém, a personalidade pode, quando solicitada, fornecer essas forças extras, se necessário. Uma pessoa que cria uma fé verdadeira não permite que essas forças permaneçam em repouso. Na proporção da fé, traz muitas delas para as atividades normais. Isso explica porque algumas pessoas demonstram possuir maior energia que as outras no enfrentar seus problemas diários ou uma crise. Adotaram o hábito de recorrer normalmente àquelas forças, as quais, não fosse isso, permaneceriam ignoradas, salvo em alguma necessidade dramática. Quando surge uma situação difícil, sabe como enfrentá-la? Tem qualquer método definido para solver os problemas extraordinariamente difíceis que possam aparecer? Muitas pessoas recorrem a um método sem consistência e, para a desgraça delas, fracassam frequentemente. Quanto a isso, só me cabe acentuar a importância que há em recorrer às forças na solução dos problemas, obedecendo-se, porém, a um plano no seu uso. Além do método de 2 ou 3 pessoas rezarem juntas, nessa técnica de se entregar a Deus e na de se estabelecer uma sociedade com Ele, bem como da importância de um plano para a utilização dessas forças interiores de emergência, há ainda outra técnica formidável, que é a de se manter sempre atitudes de fé. Li a Bíblia durante muitos anos antes que tivesse compreendido que ela procurava me dizer que se eu tivesse fé, mas uma fé verdadeira, poderia vencer todas as minhas dificuldades, enfrentar todas as situações, pairar acima de todas as derrotas e solver todos os problemas embaraçados que tivesse em minha vida. O dia que compreendi isso foi o maior dia de minha vida. Inegavelmente, muitas pessoas, ao lerem este livro, talvez jamais venham a compreender essa ideia relativa à fé. Espero que você a compreenda agora, pois ela é, sem dúvida, uma das mais poderosas verdades do mundo no que diz respeito ao êxito oriundo da conduta humana. A Bíblia repisa sempre essa verdade. Se tiveres fé, que ela seja mesmo no tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Mateus 17:20. A Bíblia a ela se refere de modo absoluto, real e verdadeiro. Não é uma ilusão, não é fantasia, não é um exemplo, nem um símbolo, nem uma metáfora, mas sim um fato absoluto. A fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, solverá seus problemas, qualquer deles, todos eles, se você tiver e puser sempre em prática. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9:29. A fé é necessária. Será em proporção à fé que você tiver que terá os resultados. Uma fé pequena lhe dará resultados pequenos. Uma fé média, resultados médios. Uma grande fé, grandes resultados.
Mas, na generosidade do Todo-Poderoso, se você tiver apenas essa fé simbolizada por um grão de mostarda, ela fará coisas assombrosas na solução de seus problemas. Por exemplo, permita-me que lhe conte a história extraordinária de meus amigos Maurice e Mary Alice Flint. Conheci quando escrevi um livro, A Guide to Confident Living. Foi condensado e publicado na revista Liberty. Naquele tempo, Maurice Flint estava indo de mal a pior, não apenas no emprego, mas como pessoa também. Vivia sempre temeroso, cheio de ressentimentos e era uma das pessoas mais negativas que se podia conceber. Era, no entanto, dotado de bela personalidade e, no íntimo, era uma boa pessoa, mas o fato é que parecia estar num beco sem saída, como ele mesmo confessara. Maurice leu a condensação do livro no qual salientei a ideia da fé do tamanho de um grão de mostarda. Naquele tempo, ele estava residindo com a família em Filadélfia. Telefonara para minha igreja em Nova York, mas por uma razão qualquer não conseguira falar com meu secretário. Menciono esse ponto tão somente para mostrar a mudança que já se operava em sua segunda chamada, pois era seu costume renunciar a tudo após um pequeno esforço. Mas naquele caso persistiu. Fez novas chamadas até conseguir falar com meu secretário e obter informações relativas às horas dos ofícios divinos na igreja. No domingo seguinte, ele veio de automóvel a Nova York, juntamente com a família, para assistir à prédica na igreja. Continuou a fazê-lo mesmo durante o tempo mais inclemente. Numa entrevista que tivemos depois, contou-me a história de sua vida em todas as suas minúcias e perguntou-me se eu poderia fazer alguma coisa em seu favor. Os problemas de dinheiro, emprego, dívida, futuro e primariamente de sua própria pessoa eram tão complicados que ele considerava a situação como sendo completamente insolúvel. Assegurei-lhe que se ele modificasse completamente sua atitude mental e voltasse seus pensamentos para Deus e aprendesse a utilizar-se da técnica da fé, poderia resolver todos os seus problemas. Tanto ele como sua esposa tinham que eliminar do espírito todo e qualquer ressentimento. Ambos ressentiam-se de todo mundo e muito especialmente de determinadas pessoas. Sentiam-se infelizes. Tinham pensamentos doentios, não por causa de qualquer fracasso de sua parte, mas por causa de certa baixeza que outras pessoas lhes tinham feito. Costumavam trocar ideias à noite, quando deitados no leito, sobre o que deveriam dizer a outras pessoas em matéria de insultos. Naquela atmosfera doentia, tentavam conciliar o sono e descansar, no que não eram naturalmente bem-sucedidos. A ideia de fé impressionou realmente Maurice Flint. Agarrou-se a ela. Naturalmente, as reações foram fracas, pois sua força de vontade estava, por assim dizer, desorganizada. A princípio, não podia pensar com acerto devido ao longo hábito de viver sempre às voltas com o negativismo, mas apegou-se tenazmente, até mesmo desesperadamente, à ideia de que, se tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho do grão de mostarda, nada seria impossível. E conseguiu absorvê-la. É claro, sua capacidade de ter fé aumentou gradualmente à medida que a punha em prática. Certa noite, ele contou na cozinha onde a mulher estava lavando a louça. Essa ideia de fé é relativamente fácil aos domingos quando se está na igreja, disse. Acontece que não posso mantê-la sempre. Ela desaparece depois. Estava pensando que se pudesse trazer sempre comigo um grão de mostarda, de modo a poder senti-lo toda vez que começasse a fraquejar, isso iria me ajudar a ter fé. Pediu então à esposa: será que temos grão de mostarda ou será que se trata apenas de uma citação especial da Bíblia? Existe grão de mostarda hoje em dia? Ela riu e respondeu que tinha certa quantidade numa garrafa de picles. Tirou um grão e entregou ao marido. Saiba, Maurice, explicou Mary, que não é preciso ter um grão de mostarda. Isso é apenas o símbolo de uma ideia. Não sei se é símbolo ou não. A Bíblia diz grão de mostarda, e é isso que eu quero. Talvez eu precise desse símbolo para ter fé. Maurice contemplou-o na palma da mão e murmurou:
É só isso a fé de que necessito? Apenas do tamanho de um grãozinho de mostarda? Olhou ainda por algum tempo e, enfiando-o no bolso, declarou: se eu puder senti-lo nos dedos durante o dia, ele me fará conservar a fé. Mas o grão era tão pequeno que ele perdeu. Foi buscar outro na garrafa e perdeu também. Um dia, ao perder no bolso outro grão, veio-lhe uma ideia. Por que não podia colocar numa bolsa de matéria plástica? Poderia carregá-la sempre no bolso ou pendurá-la na corrente do relógio para lembrá-lo sempre que, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe seria impossível. Consultou um homem que se punha a ser perito em matérias plásticas e perguntou-lhe se podia inserir um grão de mostarda numa bolha plástica. O perito respondeu que não podia fazê-lo pela simples razão de que era uma coisa que jamais tinha feito, o que naturalmente não era motivo para que não o fizesse. Já por esse tempo, Flint tinha fé suficiente para crer que, se a tivesse, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, iria poder colocar um grão dentro de uma esfera plástica. Pôs-se a trabalhar nesse sentido. Levou semanas trabalhando e finalmente foi coroado de êxito. Fez várias peças para adornos, colares, alfinetes de gravata, corrente, para chaves, braceletes e etc. Enviou-me algumas peças. Eram bonitas e em cada uma reluzia a translúcida esfera com um grão de mostarda dentro. Cada peça trazia um cartão em que se lia: lembrança do grão de mostarda. O cartão dizia também como se devia usar aquele enfeite e como o grão de mostarda lembraria a pessoa que usasse o enfeite que, se tivesse fé, nada lhe seria impossível. Maurice perguntou-me se eu achava que se podia mercantilizar aqueles artigos. Mostrei-me um pouco duvidoso, confesso, e mostrei-os a Grace, redatora consulente da revista Guidepost. Grace levou os enfeites ao nosso mútuo amigo Sr. Walter Holvin, um dos maiores administradores de lojas nos Estados Unidos. Ele viu imediatamente as possibilidades daquele projeto. Imagine a minha surpresa e prazer quando li, nos jornais de Nova York, uns dias depois, um anúncio que ocupava 2 colunas e dizia: símbolo de fé, um genuíno grão de mostarda, encerrado em contas de vidro cintilante, empresta ao bracelete um grande significado. O anúncio citava a passagem da Bíblia: se tiveres fé que ela seja mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Mateus 17:20. Os artigos tiveram grande saída. Agora, centenas de lojas em todo o país dificilmente conseguem manter um estoque de tais produtos. O casal Flint tem uma fábrica numa cidade do Oeste Central que produz essas lembranças com um grão de mostarda. É curioso, não? Um fracassado vai à igreja e ouve um texto da Bíblia e cria um grande negócio. Talvez você fizesse melhor se ouvisse atentamente a leitura da Bíblia e os sermões na próxima vez que for à igreja. Talvez você também adquirisse uma ideia que reformasse não somente a sua vida, mas também o seu negócio. A fé, nesse caso, criou um negócio para a manufatura e distribuição de um produto que tem auxiliado e auxiliará milhares e milhares de pessoas. É tão popular e eficiente que outras firmas o têm copiado, mas o fabricado por Flint é o original. A história das vidas que se tem transformado por meio desse pequeno objeto é uma das histórias mais românticas e espirituais da presente geração. Mas o efeito operado em Maurice e Mary Alice Flint, a transformação em suas vidas, a nova feição que se operou no caráter, a libertação de suas personalidades, eis aí uma extraordinária demonstração do poder da fé. Eles não são mais negativos, são positivos. Não se sentem mais derrotados, venceram. Não nutrem mais ódio, venceram seus ressentimentos e seus corações transbordam de amor. São novas pessoas com novas perspectivas e novo sentido de força. São 2 das mais interessantes pessoas que já conheci. Pergunte a Maurice e a Mary Alice Flint como solver acertadamente um problema e eles dirão: tenha fé, uma fé verdadeira. Acredite, eles conhecem realmente a força da fé.
Se ao ler essa história você dissesse a si mesmo negativamente que os Flints não estavam em situação pior que a sua, permita-me que lhe diga, pouquíssimas foram as pessoas que vi em situação tão aflitiva como eles. Permita-me dizer ainda que, por mais desesperada que seja a sua situação, você poderá resolvê-la como fizeram os Flints, bastando seguir as normas delineadas neste capítulo. Procurei mostrar neste capítulo vários métodos para resolver um problema. Desejo agora apresentar 10 sugestões muito simples, como técnica concreta para serem seguidas na solução de seus problemas. 1. Acredite que há sempre uma solução para todos os problemas. 2. Mantenha-se calmo. A tensão impede o curso da força do pensamento. Seu cérebro não pode funcionar eficientemente debaixo de tensão nervosa. Ataque serenamente seus problemas. 3. Não tente forçar uma resposta. Mantenha o espírito tranquilo para que a solução se apresente claramente. 4. Reúna os fatos imparcial, impessoal e judiciosamente. 5. Faça uma relação desses fatos numa folha de papel. Isso ilumina o pensamento e imprime certa ordem aos vários elementos. Você estará vendo e pensando ao mesmo tempo. O problema se torna objetivo e não subjetivo. 6. Faça sua prece no tocante ao seu problema, afirmando que Deus iluminará o seu espírito. 7. Tenha fé e procure a orientação de Deus de conformidade com a promessa do Salmo 73. Vós me guiareis com o vosso conselho. 8. Confie na faculdade do discernimento e da intuição. 9. Vá à igreja e deixe que seu subconsciente atue sobre o problema ao se entregar à prática religiosa. O pensamento espiritual e criador tem um poder extraordinário para dar as respostas certas. 10. Se você seguir fielmente essas normas, a resposta que se formar em seu espírito ou que vier a verificar-se será a resposta certa para o seu problema. Fim do capítulo 10. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!